paz, pastor Ricardo. Amém, irmãos. Mais um culto de família. Boa noite, Patrícia. Deus abençoe. Boa noite, Andréia Araújo. Mais um culto para a família, né, irmãos? Hoje nós vamos falar quando os pais oram. Pai do Senhor, Sueli, Deus abençoe. A paz, Patrícia. Hoje as minhas letrinhas estão funcionando, graças a Deus. Dá para ver vocês. Dá para interagir, né? Amém, irmãos? Mais 2 minutos aí, a gente vai orar e vamos falar do nosso tema hoje, que é quando os pais oram. Né? Quando os pais oram. Pai do Senhor, Lil, a benção, mãe, tá aí assistindo. Aguardando aí nossos irmãos para a gente orar. Mais uns minutinhos. Graça e paz, pastor Nilson. Que honra. Quando os pais oram, irmãos, vamos falar disso hoje, né? Culto de família, quinta-feira, oração pela família. Vamos orar pelas famílias também. Mas vamos falar hoje, o tema é quando os pais oram, né? Quando o pai está na oração. Amém? Compartilhe atos, né, com seus amigos, familiares, para que eles também possam participar com a gente. Nós já vamos orar e já vamos começar a falar do tema. Ei, Rafa, boa noite, Deus te abençoe. Você e sua casa, meu amigo Vitor, flamenguista. Pai do Senhor Agostinho, Deus abençoe o Rio de Janeiro, os conterrâneos aí. Amém, pessoal. Vamos orar então, né? Já temos um número aí. Pai do Senhor, Ingrid, Deus abençoe você também. Vamos orar? Paizinho, nós queremos te louvar nessa noite. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos preservou até agora, guardou as nossas vidas, nos deu, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui juntos em torno do teu nome, Senhor. Queremos orar, Deus, por saúde para cada família, para cada pessoa que nos ouve. Abençoa as famílias, Senhor, com saúde. Abençoa os que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, nas suas casas. Derrama graça, Senhor, sobre cada família nessa noite. Meu Deus, e que o Senhor nos conduza nesse estudo tão importante sobre os pais, sobre a oração. E o Teu Espírito Santo seja o nosso ministrador nessa noite. Essa é a nossa oração. Nós te damos liberdade, Senhor. Fica à vontade. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente vai falar quando os pais oram, né? Existe uma relação, né, de bênção de pai para filho na Bíblia, que é uma coisa que você vê, né? Deus te abençoe, Edna, Pai do Senhor, Mary, que você vê durante todo o texto bíblico, né, do Antigo Testamento. É muito presente, você vê essa questão da bênção, né, da oração dos pais. Quando a gente pega o texto, né, a gente vai ver que sempre foi desejo de Deus abençoar famílias, né, abençoar pessoas através de suas famílias. Essa sempre foi a estratégia de Deus. A gente entende que Deus, ele não criou homem e mulher só, né, ele criou a família. O projeto de Deus era a família. Deus falou para Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa. E tem um texto aqui de Isaías 44:3 que eu quero ler para dar a introdução ao nosso assunto, que diz assim, ó: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito à tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Então Deus, ele já tem essa promessa de geração, de família, de bênção sobre as nossas famílias. Desde o princípio sempre foi plano de Deus isso. Quando a gente fala de libertação, né, de maldição hereditária, a gente deixa isso claro, né? O saudoso aí, pastor Ubirajara, que nos deixou esse ano, ele falava muito sobre isso, né? Que a maldição hereditária são 4 gerações, a bênção hereditária são 1000, né? Então são 1000 gerações de bênção.
E sempre chamou a atenção a importância que a Bíblia dá à influência da oração dos pais sobre a vida dos filhos. É até motivo de briga, né, quando a gente estuda a história de Esaú e Jacó, que a gente vê como Jacó brigou por aquela bênção, né, por aquela oração do seu pai. A gente vai ver isso em diversos textos, vamos passar por alguns deles, né? O apóstolo Paulo reconhece a influência espiritual dos pais sobre os filhos quando ele diz a Timóteo assim, muito lindo esse texto também: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti, segundo Timóteo 1:5, né? Então, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele fala para Timóteo que ele reconhecia a bênção familiar, hereditária, né? Que habitou primeiro na avó, né, de Timóteo, na mãe e depois nele também. Então é um fator familiar da bênção, da oração, muito forte, né, presente nos bíblicos, e é de suma importância que a gente pratique isso, né, com os nossos filhos desde o mais cedo possível, né? Você não só orar com ele, ensiná-lo a orar, né, ensinar ele o poder da oração, ensinar a importância da palavra, né, do pai sobre os filhos, da mãe, né, a importância dessa bênção, o valor que ela tem, porque quando a gente olha, né, segundo a Bíblia, a relação do homem se dá através de aliança. Então, essa aliança que Deus fez lá com Abraão, né, mais antigo, com Adão, quando a gente pega aqui o texto, quer ver? Diz assim, ó. Adão se deu através de uma aliança. O profeta Oséias afirma que, de maneira inequívoca, que o relacionamento de Deus com Adão se deu aliança como Adão e se portaram aleivosamente contra mim. Oséias 6:7. Então o profeta Oséias já fala dessa aliança que Deus tinha lá com Adão no começo, né? E aqui ele faz uma comparação com o povo de Israel, que da mesma maneira que Adão quebrou, estava quebrando essa aliança também, né? Diz assim, ó, emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Oséias 8:1. Então aqui ele fala também, né, o profeta Oséias, que o povo estava quebrando essa aliança que tinha com Deus. Interessante, né, observar que a Bíblia testifica sobre as alianças divinas de indivíduos, né? Então tem a aliança de Noé, tem a aliança de Abraão, tem a aliança de Israel, né? Tem a aliança de Davi. Existe uma sequência de alianças que Deus fez, né, com o seu povo, com o homem, desde o comecinho da história da humanidade, né? E essa aliança, ela passa de geração, né? Por isso que a bênção, né, quando Deus ele abençoou, né, Abraão, Isaac e Jacó, essa bênção que ele deu a esses homens, deu a eles também autoridade para que eles abençoassem. Os próprios apóstolos, né, Deus fala assim: abençoarei aqueles que vocês abençoarem. Então há uma autoridade sobre familiares, e a gente não deve perder a oportunidade, né? Às vezes demora um pouco, muito pai, muita mãe, né? Eu sou um deles que ora pelos filhos há muito tempo, mas você não pode deixar de perseverar, né? Às vezes demora um pouco, mas Deus cumpre a sua promessa. O profeta Jeremias profetizou acerca de uma aliança, Jeremias 31, a qual é confirmada por Cristo em Lucas 22:20 e propagada pelos escritores do Novo Testamento em Hebreus 8, 1 Coríntios 11:25. Deus, ao criar o indivíduo, criou também a família, já falamos, né? Gênesis. E assim, como o pecado atingiu o indivíduo, afetou também a família. Então o pecado veio sobre um homem, sobre Adão, e ele tem consequências sobre todos nós, né? Deus se compromete na aliança de graça em abençoar a nossa família. Gênesis 12. Não sejamos reducionistas, né? A gente sabe o que é reducionista. Você coloca a salvação num plano individual, e ela é, né, individual, mas a gente tem que entender, né, também que o ensino bíblico, apesar de ser individual, não pode ser utilizado para negar o propósito de Deus em abençoar a família.
né? Aqui a gente vai ver vários exemplos sobre isso, começando por Noé. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Então, Noé, né, ele colocou toda a sua família dentro da arca, da bênção, né, da aliança que ele tinha com Deus. Ele colocou toda a sua família ali, pela qual condenou o mundo e se tomou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Noé, né, a gente vai ver aqui vários exemplos. Abraão, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos de casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então ele mandou Abraão, ó, eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, né? Você pai, você mãe, é sacerdote dentro da sua casa. O reino espiritual, ele funciona debaixo de autoridade patente, né? E você é o sacerdote ali, você que é o abençoador, né? O marido, no caso, é da sua esposa, dos seus filhos, e a esposa dos filhos do seu marido também, né? Ela pode abençoar. Ó, a referência na Páscoa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Está o tempo todo, né, presente naquilo que Deus fez e prometeu e cumpriu, né, e vem cumprindo. Por isso que a gente tem falado muito, né, sobre o ministério de família, né. Hoje a igreja precisa trabalhar, né, principalmente sobre a opressão que a gente vive aí de desestruturar a família, né, de mudar a forma da família e fazer uma série de coisas que trazem uma série de consequências também para as pessoas, né. O nosso mundo moderno, né, é uma bênção, tem muita coisa boa, mas como a Bíblia diz, a gente não pode remover as marcas, né, os marcos antigos dos nossos antepassados. Alguns deles, né, são pilar, são estrutura da casa, e a gente precisa entender dessa forma, né? Diz assim, ó, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir, né? É interessante que você vê aqui que o Moisés, ele segue a ordem de Deus, ele passa essa ordem para cada pai, né, para cada chefe de família, e cada chefe passa o sangue nas vergas, nos umbrais das portas, e aquilo ali protege a família inteira, né? Você não sabe a condição espiritual do filho, da mãe, de quem estava ali dentro daquela casa, mas pelo fato do sacerdote estar aliançado com Deus, né? Você está aliançado com Deus, ainda que seus filhos hoje não estejam na presença, né? Há uma bênção, uma aliança sobre eles, né? Porque é a palavra de Deus, né? Então esses sacerdotes aqui, eles colocaram sangue nos umbrais para a família deles todinha. Às vezes a esposa que não tem o marido cristão ainda, né? Você é sacerdotisa até que ele assuma esse lugar. Então você precisa fazer isso, né? Cobertura da sua casa, orar pela sua casa, né? Orar pelos seus filhos, orar pelo seu marido e testemunhar, né? Para que ele conheça esse Deus, como a Bíblia fala, né? Não é nenhum machismo, mas a Bíblia fala que as mulheres, né, elas ganham seus maridos caladas no seu bom procedimento, seu santo procedimento, né? Então às vezes não é o que se fala, são as posturas, né? Olha só a palavra para Pedro: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, Atos capítulo 2, e para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, Atos 2, 39. Então no Novo Testamento já o apóstolo Pedro, ele ratifica, né, essa aliança, essa bênção que há sobre família, né, que tem os pais como sacerdote. Então ele diz para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele sermão ali: para vossos filhos e para todos que estão longe. Eu não sei você, né, eu tenho o costume de orar de forma permanente, né, por todos os parentes, filhos, né,
oro por filhos, cunhados, concunhados, sobrinhos, avós, pai, mãe, toda a família, né? Tanto da minha parte quanto da minha esposa. A gente faz cobertura de oração diária, né? Sobre cada uma dessas pessoas. E nós precisamos fazer isso, né? Cobrir cada uma delas. Paulo e Silas, depois trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pai do Senhor Jeremias, seja bem-vindo. Respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui fala do carcereiro, né? Então Paulo, ele fala para aquele homem, né, que ele estava apavorado, e ele fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então a promessa é sobre a casa. Existe uma promessa sobre a sua casa. Por mais que você não veja isso talvez de forma plena hoje, né? Existe essa promessa, essa aliança com Deus, e a guerra acontece, né? A batalha acontece, mas há uma promessa, né, sobre nós, e a gente deve orar em cima dessa promessa o tempo todo. Olha o que diz, Em síntese, há um compromisso de Deus com os pais crentes em abençoar seus filhos. A gente sabe que filho de crente não é crentinho, né? Mas tem promessa. Tem promessa. E essa promessa ela é séria para Deus. Desde que os pais sejam fiéis com a aliança. Importante. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo para abençoar-te e multiplicar a tua descendência, né? Então aqui Deus aparece a Isaac, né? E depois a Jacó, e ele repete a bênção que tinha proferido sobre o pai e avô, né? Abraão. Era a mesma bênção, mas ele tinha que guardar aquela aliança. Os pais tinham que guardar. Quando a gente pega, Ana é um exemplo clássico, né? E a gente às vezes fica olhando a história de Ana. Eu já tive essa impressão, né? Ana ora por um filho, quem conhece a história. Ela está orando lá, pedindo a Deus, e aí Eli passa por ela e vê, né, e acha estranho. Aquela mulher fala: tá bêbada, tá embriagada. E ela fala: não, eu tô aqui chorando, orando por um filho. E aí o sacerdote abençoa aquela mulher, que no ano seguinte, quando ela vai adorar, ela tem esse filho nos braços, né? E ela pega e consagra aquele filho, ela cria até uma certa idade, e depois ela entrega Samuel nas mãos de Eli, para que Eli termine, né, o trabalho ali de preparar Samuel para ser o maior juiz da história de Israel. Foi Samuel que ungiu tanto Saul como Davi, né, o rei Davi. E Ana entrega esse filho. Ela desejava ardentemente ter esse filho, né, era o sonho dela de maternidade. Beber água, irmãos. Era o sonho dela, né? A gente sabe que o nascimento de Samuel é uma resposta de oração, mas quando ela recebe esse filho, ela entrega e consagra para Deus. Muito interessante isso, né, irmãos? É igual quando a gente vê a apresentação em igreja, né? Aproveitar aqui o espaço para falar disso. Muita gente me procura: pastor, vou apresentar a criança na igreja. E a gente precisa entender o que significa isso, né, irmãos? Tem coisas que a gente faz, alguns rituais, né, que a gente faz sem entendimento. A gente precisa compreender o que nós estamos fazendo. O que é apresentar uma criança para a igreja? A oração do pastor é bom? Claro, né? A oração é bom sempre. Mas há um propósito. Você apresentar a criança, Deus já conhece a criança, então você não apresenta ela para o Senhor já sabe. Você apresenta ela para a comunidade, aonde ela deve ser criada. Essa é a ideia, né? Aqui é a sua igreja, aqui aquela criança vai ser protegida, né? Como se fosse apadrinhada pela congregação toda, né? E ali todo mundo tivesse uma responsabilidade, um cuidado com aquela criança que vai nascer, vai crescer ali naquele lugar, né? E essa questão da gente consagrar o filho para Deus, né, é o que há de mais importante. Eu lembro que meus filhos eram pequenininhos e a gente falava de missões, né, de pessoas que estavam na África, em outro lugar, e alguém falava assim: eu não queria meu filho nisso não, né? Missões, sofre muito, passa um monte de coisa. E eu sempre disse: rapaz, quem me dera, né? Porque se for missionário, eles estão na obra, estão servindo a Deus. É um lugar assim, é um privilégio muito grande, né? Então, na verdade, eu ficava com dó de Ana, né? Ana teve o filho e entregou para Deus.
todos nós temos que entregar para o Senhor, né? Na verdade, o Salmo 127 diz que eles são herança do Senhor, né? Eles estão conosco por um tempo. Alguém diz que filho veio a nós para fazer um curso intensivo de amar, né? De entender isso, e depois eles seguem a vida. Eles pertencem ao Senhor, eles não são nossos, são emprestados, né? Então nós todos devemos consagrá-los ao Senhor, assim como Ana fez, né? Devemos orar por eles antes do nascimento. Eu não tive essa oportunidade, né? Não era cristão, a não ser a Gabriela, que já era, mas o Pedro e o Lucas eu não era cristão ainda, pequenininhos. A Gabriela sim. Tanto que Gabriela é enviada de Deus, né? Deus mandou. Mas eu acho lindo, né? Na nossa igreja a gente tivemos algumas oportunidades aí, algumas histórias de nenéns que foram gerados primeiro na oração, né? Tem o Fabiano Jussara me ouvindo, e outras histórias que a gente lembra de pessoas que chegaram, né, com esse desejo e que gerou o filho na oração primeiro, né? E eles vêm, né? A gente deve orar por isso, né? Você que tem a intenção aí, você, os jovens casais, né, que tem a Lara e o Leandro aí que estão casados, não precisa ter neném agora não, né? Pode esperar. Pai de Samuel. Mas os filhos são gerados em oração, né? Também a gente orar por tudo, né? Que nasçam com saúde, que venham, né, de forma abençoada. Devemos orar pela conversão. Filho, né? Ele não nasce crente, quem dera, né? Que eles nascessem crentes. Vai muito do nosso testemunho, né? Daquilo que a nossa cosmovisão de Deus para eles, né? Eu acho, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho o ambiente fonte de vida um lugar maravilhoso para você criar filho, né? Porque ele aprende a liberdade, né? Não é uma igreja castradora, mas a gente ensina sobre caráter, sobre santidade, sobre todas essas coisas. Eu vejo muito jovem, muita criança. A minha preocupação às vezes é essa, que a igreja toliu tanto, né? Antigamente a guitarra era do demônio, a bateria, o cabelo comprido, sei lá o que, escutar rock, e aí muita gente expulsou os filhos da igreja por essa castração toda. Você vê os grandes cantores americanos, né? Todos eles saídos de igreja, né? Desviados de igreja. Então a gente deve, né, mostrar esse Deus amoroso, esse Deus abençoado, né, esse Deus que ama, que é maravilhoso, para os nossos filhos. Esse Deus de amor, né, é um Deus santo, claro, também, né, mas um Deus de amor, um Deus, né, eu vejo Jesus sorrindo quando ele falava: deixa vir as minhas criancinhas. Devemos orar então pela conversão dos nossos filhos a vida toda. Eu lembro de um irmão mais velho que eu, que uma vez eu era um pastor bem jovem, sou jovem ainda, né, mas era mais jovem, e eu uma vez fui falar com ele: rapaz, os adolescentes aqui, eles não querem nada com Deus, né? Os meus filhos eram pequenininhos, criança ainda, os deles já eram adolescentes, e eu não era pastor ainda, era diácono. Eu falava: irmão, esses meninos não são crentes. E esse irmão mais velho que eu me ensinou uma lição. Ele falou: ó, os meninos fingem que é crente, a gente finge que acredita, porque é melhor deixar eles na igreja até que eles se convertam do que tirar eles da igreja, né? Então a gente deve orar pela conversão dos nossos filhos, sem truculência, né, irmão? Sem ajoelhar no milho, aquelas coisas assim, não tem isso, né? Você tem que mostrar o Deus que ama e orar pelos seus filhos, né? Orar sempre, pela conversão e pelo crescimento. Devemos orar pelo futuro deles, né? Tem gente que ora, né? O pastor Ricardo tá aí, ó, sofreu nessa época, né? Eu sei disso. O pastor Ricardo tá aí na oração direto, orando pelos genros, né? Já está aí, tem tempo orando, jejuando, pedindo a Deus, né, pelos genros dele, que vão chegar aí 2 baixistas, crente, e a gente precisa orar, né, pelos cônjuges, orar pela profissão, pelas decisões importantes, né? A gente fica olhando, imagina o pessoal que eu saí de casa com 18 para 19 anos, né? Fico pensando nos pais, né, como é que fica, vim do Rio de Janeiro para cá com 18 para 19, e, né, você imagina botar um filho na rodoviária, no aeroporto. Meu irmão foi morar nos Estados Unidos 18 anos, imagina o pai, a mãe, né? Hoje eu penso nisso e falo assim: minha mãe, tadinha, sofreu, né? Devemos orar pelo futuro, as decisões importantes, sérias,
sobre estudo, profissão, casamento. Casamento, então, acho que a gente tem que começar a orar junto quando começa a orar para nascer. Aí, ó, primogênito deve ser sacrificado, tadinho da Pâmela. Devemos orar pelos filhos que se acham afastados da comunhão, né? Eu tive uma ovelha, não vou falar o nome aqui por ética, mas ele me contava do testemunho, um jovem, né? Um jovem tinha um problema sério com droga. E ele falava para mim assim: pastor, toda vez que eu chegava em casa da farra, da bagunça, né? Droga e bagunça de toda forma, minha mãe, crente, né? Ela estava lá com a janta para esquentar, perguntava se eu queria um leitinho, né? E amor, carinho, abraço, oração, gentileza, ele se converteu. Hoje está na igreja, ele, esposa, filho, né? Mas a gente precisa orar. Está afastado? Continua orando, né? Não desista. Tem coisas na Bíblia que a gente não, né? A promessa de José demorou 16, 17 anos, de Paulo 17 anos, de Abraão 25 anos, né? Do povo 40 anos. Tem coisa que demora, mas você não pode, né, deixar de crer porque está na palavra. Há uma aliança, há uma promessa. Então ore todos os dias. Devemos orar pela família dos nossos filhos e pelos nossos netos. Ó, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, tudo irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a tua roda, a tua mesa, e como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre a terra. Salmo 128, né? A promessa que é a bênção de Deus para que a gente veja os netos, né? Glória a Deus. Então a gente precisa, né? Ministrar aos nossos filhos, né? Por exemplo, que Deus tem um plano na vida deles. A gente ore para que eles descubram esse plano, né? Que eles compreendam esse plano. Você pode orar, né? Para ele entender como ele é precioso para Deus, né? Quanto ele é especial. Pode orar para ele, para que Deus guie cada passo. Aqui tem vários exemplos, né, de oração. Você pode falar para ele que se ele errar, né, ele pode confessar os seus pecados a Deus, que é um Deus amoroso, né, que é um Deus que ouve. Ele pode, né, pedir para que ele nunca se esqueça de Deus nos seus caminhos, né, que ele fique sempre debaixo da proteção, do cuidado de Deus. Ensinar que fazer a vontade de Deus não deve ser feito de forma religiosa, né? Eu faço para agradar a Deus. Claro que Deus se agrada, mas eu faço porque eu me agrado de Deus, né? Eu tenho prazer em Deus. É importante ensinar os filhos a ter prazer em Deus, né, irmão? A geração passada ensinava muito os filhos a ter medo de Deus. Claro que o temor, né, ele vai chegar, mas você precisa ensinar a amar, né? Amar esse Deus. Que os limites de Deus são de amor, né? São de proteção, são de cuidado, e não de outra forma. Que ele põe a sua esperança em Deus. Até hoje, né, meus filhos não estão na igreja como eu gostaria, mas quando eles têm uma prova, um problema, uma dificuldade, uma questão de trabalho, eles pedem oração. E a gente ora, né? E eles veem o resultado. Deus faz, né? Eu creio que tudo isso é processo de conversão. A gente vai ver isso acontecer ainda. E você deve fazer isso sempre, né? Que ele possa amar Jesus e que ele sempre saiba que precisa de Deus, né? É muito importante. Esses são alguns exemplos, irmãos. Agora, eu queria falar também a respeito, né, de quando a gente tem problemas para orar. Porque é necessário que o Pai, eu acho tão bonito, né? Não sei se você faz isso, se você não faz, vou colocar um desafio para você hoje, né? Na hora de você deitar, vá lá na cabeceira do seu filho e ore por ele. Ore pelos seus filhos, pequenos, grandes, né? Esse dia eu fiz aqui com meus grandes, eu fazia muito com eles dormindo. Esse dia eu fiz acordado, fui no quarto orar. Aí eles acharam até, né? Ué, pai, o que está acontecendo? Eu falei, não, vim orar por você.
e a Gabi achou estranho, né? Eu fazer isso com ela assim lá. Mas você pode, né? Depois que eles ficam grandes, né? Eles têm um pouquinho mais de vergonha, mas você pode e deve, né? Não orar só lá na hora de você deitar no quarto lá com a sua esposa e tal, mas orar por eles também, né? Ir lá no quarto e orar, isso é importante, fica gravado, né, na memória, no coração, para sempre. O pequenininho, né? Orar com o pai, orar com a mãe, né? Com os dois, isso é maravilhoso, né? Dessa forma a gente vai colocando a sementinha no coração deles e ensinando eles a depender de Deus mesmo, né? A nossa fé de forma prática, não teórica, né? Você ouve falar na igreja, é bom orar e tal, mas ele não vê o pai orar, não vê a mãe orar, né? E aí ele falou, mas meu pai, né, não ora, minha mãe não ora, então ore com eles. Ah, pastor, não sei. Irmão, comece devagarinho, né? Mas comece, é muito importante que isso faça. Agora, o importante é também entender que de vez em quando tem coisas que quebram, né, que dificultam a nossa oração. O lar precisa estar coberto de oração sempre. Os filhos precisam estar cobertos de oração. Essa aliança, como a gente falou aqui no começo, ela precisa ser mantida com Deus, né? Enquanto o pai está aliançado ali, há uma promessa. Mas, né, ó, existe em Isaías 59, versículo 1 e 2, um versículo que eu queria ler para vocês, que diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não nos ouça. E eu queria falar um pouco disso porque a gente está falando aqui de como é importante o pai e a mãe, né, orar pelo filho, abençoar a casa, né, o marido orar pela esposa, e o marido e a esposa orarem pelos filhos e deixar essa aliança que Deus colocou sobre nós clara, sobre eles, né, orando, repreendendo o demônio, plano do inimigo, né, pedindo livramento, saúde, tudo isso aí. Mas para que isso aconteça, o casal precisa estar em harmonia, né? A Bíblia fala em 1 Pedro 3 que os homens devem viver com suas esposas de forma sábia, para que não sejam impedidas as vossas orações. E eu quis deixar isso aqui no estudo, porque muitas vezes você está orando, né, mas a aliança está quebrada. Como assim, pastor? O casal está brigado, né? Há um problema entre vocês. E aí, né, essa oração, a gente chama de céu de bronze, né? O céu fica fechado. Deus não ouve, né? Deus tem suas razões para não atender orações vindas de maridos, incapazes de tratar a esposa com dignidade e não responde a tal oração. Deus deu uma proteção, né, à esposa, ele falou que ela é o vaso mais frágil. E quando ele chama atenção, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3, ele fala aos maridos, né, viver a vida do comum do lar, com entendimento, com as suas esposas, dando honra a elas como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele fala com o marido porque é o líder, é o sacerdote, né? Então ele tem uma responsabilidade. Ser o líder significa mais responsabilidade. Quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então Deus se dirige a ele como no paraíso. Você já viu? Já prestou atenção nisso? Lá, quando Adão e Eva pecaram, né? Quem pecou primeiro? Dá uma briga até, né, de gênero sobre isso. Quem comeu a fruta? Foi Adão. Eu sempre falo que se fosse o contrário, né, talvez a gente tivesse uma chance. Porque como foi a Eva, né, que comeu primeiro, ela falou para o homem, come. Aí ele comeu. O homem é assim, né? Se fosse o contrário, talvez a gente tinha se livrado. Por quê? Se o homem comesse primeiro e desse a mulher, ela ia falar assim, você lavou essa fruta? Aonde você pegou essa fruta? Você sabe se é venenosa? Né? Ela ia fazer uma série de perguntas que talvez nos desse o livramento. Mas, fora a brincadeira, né? Quando Deus vem no paraíso, volta, né, no jardim, para cobrar, quem comeu primeiro foi Eva, depois Adão. Mas quando Deus chega lá, ele chama Adão, porque ele é o líder da família. Deus não fala Eva, né? Ele fala Adão, cadê você? Ele fala com Adão, porque Adão é o líder, o sacerdote, né? O chefe da família. É o chefe da família, os maridos me ouvindo aí de plantão. O chefe da família que chama para orar, o chefe da família que chama para EBD, o chefe da família que chama para ver a live,
O chefe da família faz o culto doméstico, o chefe da família lê a Bíblia, ó. As irmãs não beliscam eles agora não, senão ele fica, né, o orgulho ferido. Vai com calma. Ajuda ele, né? Então é necessário que a gente tenha essa convivência harmoniosa na casa, né, com a esposa, para que a gente possa orar. Senão a nossa oração está quebrada. E aí o mais triste é que o nosso filho está desprotegido por causa disso, né? Eu amo meu filho, pastor. Então viva bem com a sua esposa, né? Esposa, eu amo meu filho, viva bem com o seu marido. Ó, Deus é solidário com a mulher tratada indignamente, e por amá-la ele é capaz de não responder a oração do marido que mude o seu comportamento. Deus sempre defende, né, aqueles que estão na posição mais frágil. Deus é sempre por eles. O apóstolo Pedro diz assim, ó, Pedro nos diz que nós, eu e minha esposa, somos herdeiros da mesma graça, herdamos o não merecido. Então Pedro fala que nós somos, não há diferença, a diferença de sexo, irmão. Isso aí, né? Tem gente que fala que a Bíblia é machista, não leu direito, né? A Bíblia fala que Paulo fala assim, já não há mais grego, judeu, né? Bárbaro, cita, homem ou mulher, tudo igual para Cristo, da mesma forma, como ele fala lá em Coríntios também, né? O homem veio da mulher, o homem nasce da mulher e a mulher veio do homem. Ora, se Deus sendo Deus opta por tratar minha esposa com dignidade, então por que eu não faço o mesmo, né? E aí eu queria falar algumas coisas importantes, né? Talvez você veja aqui ouvir do filho, quando os pais oram, a ideia era essa mesmo, mas agora eu vou falar um pouco para os maridos, né? Segura aí, varão. Ouça o que ela diz, se você quiser tratar alguém com indiferença, não é necessário lhe dizer absolutamente nada. Não precisa nem mesmo abrir os lábios. Basta fechar os ouvidos. É com os ouvidos e não apenas com a língua que honramos ou desonramos alguém, né? Quando você não dá a atenção devida. Mais do que isso, né? Consultá-la nas áreas mais diversas. Importante, eu falo sempre no curso de casais, quando você fala de ajudadora idônea ou correspondente, né, adequada, ideal para o seu marido, significa que ela é uma pessoa capacitada para dar conselho para ele, né? Não sei se você já pensou nisso. A Bíblia fala, vou lhe dar uma adjutora ou auxiliadora, né, que lhe corresponda, ou seja, que seja capaz de te dar conselho. A submissão feminina não significa, já falei isso aqui antes, subserviência, né? Não é uma questão de opressão. Jesus se submeteu ao Pai, né? E não foi desonrado, humilhado por isso. Mas ela tem um conselho que você deve ouvir. Se Deus diz que é sábia, né, idônea, seria loucura, né, falta de inteligência do homem não ouvir o conselho da sua esposa. Ouça, né? Ouça. Olha só. Não apenas veja, mas também fale a respeito do que ela faz. Ver e falar, veja, observe, dê atenção àquilo que ela tem feito. Né? Você viu, um namorado observa tudo, né? Depois você casa, para de observar as coisas. É importante. É terrível a sensação de não estar sendo notada. É necessário falar, louvar, né? Lá em Provérbios 31 fala que a mulher sábia, ela é louvada pelo seu marido e pelos seus filhos. A gente gosta de ouvir, né, irmãos? Então, maridos, né? Algumas dicas aí importantes para você. Como a terra seca espera pela água, assim os ouvidos aguardam ansiosos o doce som de um elogio. Leve a sério os sonhos da sua esposa, outra coisa importante, né? Investir em carreira, aptidão, sonho, também é importante. O homem ter esse cuidado, né? A minha esposa tem falado muito aqui, ela tá querendo abrir uma floricultura para ela, não sei se... Né? Ela fala assim, ela gosta tanto da planta que ela fala, vai ter a floricultura, mas não vai vender as flores, né? Que ela gosta tanto que ela vai ficar com elas. Porque aí talvez não dê lucro, né? Mas é o sonho. Valorize a companhia e a presença da sua esposa. Estar com a esposa a sós é para muitos uma tarefa extremamente difícil. Não deveria ser, né, irmãos? Hoje a gente tem um inimigo terrível chamado celular, internet, né, que tira a nossa atenção uns dos outros,
Então é importante a gente, quando tiver com a pessoa que a gente ama, né, marido e esposa, que a atenção seja toda para aquela pessoa, né, desliga tudo. Aqui a gente tem passado uma coisa assim, a gente no tempo ocioso vai ver uma série, só que tem que ver uma série que eu goste ela também, para poder ver junto, né, precisa ver junto, senão um vê uma série lá, outro vê a série cá, e aí fica separado. Então a gente precisa, né, valorizar esse tempo. Quanta gente, né, infelizmente, né, no Brasil, irmãos, 40 mil mortos oficiais aí por essa doença infeliz, pessoas jovens que se foram, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Então é importante valorizar o tempo hoje, né, agora. Temos que ser polidos, educados, simpáticos também, né, importante. No nosso ambiente de trabalho, nos desmanchamos em ternura para dizer muito obrigado, bom dia, outras expressões reveladoras, né? Por que não fazer isso em casa, um com o outro, né? Quem faz o café, né? Eu geralmente faço aqui, você dá bom dia para o outro, trata bem. Invista na espiritualidade da sua esposa, maridos. Ora por ela, com ela. Colocá-la na presença de Deus, interceder por ela é uma atitude de grande dignidade. Então o marido precisa fazer isso. A dignidade está em acolher, apoiar, incentivar sua espiritualidade e nela investir. Então você precisa, né, ela está ficando fraquinha, né, está frágil, está precisando de Bíblia, está precisando de ver uma live, né, está precisando de oração, ore com ela, né, é tão bom. Tem tanta esposa, né, minha briga comigo às vezes, né, ainda, vamos orar, você já orou? Eu falei, já, vamos orar juntos. Aí eu falei, tem que orar junto, é verdade. Infelizmente essa não é a atitude de muitos maridos, pelo fato de não cultivar espiritualidade pessoal nenhuma. Interpretam como ameaça o crescimento da esposa. Também tem isso, já vi muito isso, né, irmãos? Às vezes você vê o marido não quer, não busca, né, é carnal, e aí daqui a pouco a esposa começa a buscar e aprender, né, e ele fica com ciúme, com raiva, né, não quer que ela aprenda, não quer que ela descubra. Na verdade, né, eu lembro uma experiência que eu tive, vou contar para vocês, para a gente orar, né? Deixa eu ver o tempo aqui, não sei como é que tá, 19 minutos. Mas eu tive uma experiência uma vez na igreja que uma irmã que gostava de perguntar um monte de coisa, nova convertida. E o marido já era mais maduro na fé. Mas ele, maduro assim, mais tempo, né, de fé. Mas ele não buscava, né? Ele não queria estudar, não queria saber, não se dedicava. E ela começou a me fazer uma pergunta atrás da outra, que ela queria descobrir tudo. Ele foi criado na igreja, mas não tinha aquela busca, e ela começou a me perguntar, pastor isso, pastor aquilo. Aí um dia eu falei assim, meu Deus, né? Deus me deu uma direção. Eu falei assim, pergunta para o seu marido. Ela falou, ele não sabe. Eu falei, então fala para ele me perguntar. Por quê? Porque eu queria que ele ensinasse para ela. Não me incomoda de ensinar, né? Mas ele precisava buscar por ela. Então vocês maridos aí que estão me ouvindo, né, precisam estudar para ensinar o seu filho, ensinar a sua esposa. Você é um sacerdote. Como é que você vai ser o sacerdote se você não pega a Bíblia, se você não ora, né, se você não busca? Você vai precisar buscar para, né, só dar quem tem. Então você precisa se encher, né, para fazer isso, orar com ela. Geralmente as mulheres são mais emocionais, eu gosto de ver, né, as mulheres orando, minha esposa orando melhor que eu, porque se derrama mesmo, né, uma característica feminina maravilhosa. Mas o marido pode chamar, né, vamos orar e tal, e ali conduzir esse período, né, orar pela sua casa, né, ter aquela hora da oração, pode ser na refeição, não tem problema, né, não precisa ser religiosa, mas a gente tem que viver bem, né, cônjuge, casal, para que essa oração tenha efeito, e aí você possa abençoar os seus filhos na sua casa, né? Porque a nossa oração não seja interrompida, né? Que não haja uma relação quebrada. E por isso, puxando mais aí para os maridos, né? Porque vocês são sacerdotes, então não tem para onde correr. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham sido abençoados, né, com essa palavra simples, direta, sobre família. Nós queremos orar, né, vamos orar pelas famílias. E lembrando vocês sempre, né, amanhã, né, tem live de manhã, 9h30, café com Bíblia e oração. À noite tem culto com o pastor Ricardo, está de volta já, graças a Deus. Amanhã à noite. No sábado, pastor Éder, domingo de manhã no ACBD, né, maravilhosa. Vamos falar do
O Caráter do Cristão parte 2 está uma delícia, né? Se fosse você não perdia, EBD, uma coisa assim necessária. E à noite nosso culto de adoração, né? Lembrando de novo sempre que você pode entregar o seu quilo de alimento lá para a Rose, para ajudar as famílias que precisam. E você pode transferir seus dízimos e ofertas para o Cicobi, PicPay em Vila Velha ou procurar o tesoureiro da sua igreja para abençoar o seu pastor, né? Abençoar as contas aí da igreja, os compromissos que continuam. E vamos orar, né, irmãos, para que esse pico chegue, que essa epidemia passe e que a gente possa estar reunindo de novo em nome de Jesus, né? Esse é o nosso desejo. Mas eu sempre friso aqui que para nós o mais importante é a saúde de vocês. Amém? Vamos orar? Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite, quero te agradecer por esse tempo de estudo, Senhor, quero te pedir que essa palavra produza fruto, Senhor, no coração dos meus irmãos, de cada família, em que nós possamos, Senhor Pai, ser pais que oram pelos seus filhos, pela sua casa, que haja harmonia entre os casais, Senhor, que todo o plano do inimigo, Senhor, de trazer discórdia, desavença, caia por terra, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero ministrar, Deus, a Tua bênção sobre cada família, sobre cada casal, sobre cada sacerdote. Oro também, Senhor, pela saúde de cada um deles, Senhor, que a Tua mão seja sobre cada casa, restaurando, Senhor, aquele que está enfermo. Deus, toca, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pela provisão em cada casa, abre porta àquele que precisa. Deus, abençoa os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, opera o Teu milagre nas nossas vidas, que haja, Senhor, sustento para cada um dos Teus filhos. Oramos, Deus, por aqueles que estão nos hospitais, enfermos, nas enfermarias, UTIs, oramos pelos médicos, enfermeiros, oramos, Senhor, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores, senadores, deputados, autoridades, Senhor, aqueles que são secretários de saúde, ministros da saúde, que o Senhor abençoe e dê sabedoria a esses homens, Pai, que esse mal saia da nossa nação, do mundo. Oramos pelos países também que estão passando por isso. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja nessa noite, nos dá uma noite de paz, Senhor, de descanso, ó Deus, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Eu abençoo os Teus filhos, abençoo a Tua igreja, abençoo cada família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, né? Um bom descanso, né? E amanhã cedo, se Deus quiser, estamos aí no nosso café com oração e Bíblia. Compartilhe, né, essa live com seus amigos, com aqueles que você ama, para que eles também tenham acesso a esse estudo aí sobre família, e que Deus abençoe cada um de vocês, né? Muitas saudades, mas na prudência, né, aguardando aí o tempo de Deus. Aproveite o tempo para o culto doméstico, né, para orar pela sua casa, orar com aqueles que você ama. Amém? Deus abençoe. Eu fico aqui um pouquinho por causa aí do nosso delay, mas fiquem à vontade para vocês saírem, né? A gente fica com saudade. O tempo é curto, né? Palavra objetiva, mas creio que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém? Deus abençoe e bom descanso. Pai do Senhor, Ingrid, boa noite, mãe. Deus abençoe Patrícia, Tadeu, Giza, Isaías. Deus abençoe Mary Ellen, Fabiano, Jussara, Fabianinho, Luciana. Deus abençoe Flávia, Sueli. Deus abençoe sua vida também, sua casa. Pastor Ricardo, né? Muitas saudades, irmãos. Está chegando o tempo aí, né? Já passou um bom tempo, quase 3 meses aí que a gente está dessa maneira. Que Deus guarde, né, cada um de vocês, que Deus proteja, abençoe. Deus abençoe Rosana. Fiquem com Deus. Deus abençoe Edna. Boa recuperação para você, para Adriano, Patrícia, Tadeu e as meninas, né? Tá rica de menina. Lara, Leandro, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém, mãe. Eu recebo. Aí a benção, ó. Benção da avó, da mãe, da sogra. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos.
Obrigado, Patrícia. Deus abençoe também. Estamos indo, irmãos. Fiquem com Deus. A paz.